Você viu o que aconteceu depois disso? Porque muita gente ficou presa só na fala e acabou ignorando um detalhe que pode mudar completamente a forma de entender essa situação. E o mais curioso é que esse ponto passou quase despercebido no momento, só depois é que começou a chamar a atenção. Quando você junta tudo o que foi dito com o que aconteceu na sequência, a história muda bastante e fica bem diferente do que parece à primeira vista. Dizer algumas palavras breves. Primeiro, obrigado por dedicarem um tempo tão precioso da vida de vocês e estarem aqui comigo nessa cerimônia. Para mim é motivo de muita honra e de muita alegria. E falar em homenagens é interessante porque da nossa parte vem o agradecimento, vem o momento de nós, em alguma medida, pensarmos que não merecemos tudo isso, mas vocês nos presenteiam com tudo isso. E diante dessa cerimônia e que eu devo agradecer, ao mesmo tempo eu sinto a responsabilidade de me comprometer. Foram discursos tão generosos para comigo. O mínimo que eu posso fazer é, em alguma medida, me responsabilizar com essa generosidade. Fazer, apesar dos meus limites e das minhas imperfeições, alguns compromissos públicos para que, de fato, eu faça jus a essas homenagens. É lógico que, em alguma medida, os senhores olharam para o passado, mas, ao receber a homenagem, pesa também sobre mim a responsabilidade com o futuro. O que deve ser esse André, em razão de tanta bondade? Como ele deve se comportar? E aí eu volto à minha esposa e aos meus filhos que convivem comigo no dia a dia. É o local onde cada um de nós deve ser o que as pessoas nos dizem pelas ruas. Eu preciso entrar em casa, deputado André, e a minha esposa e os meus filhos verem algum grau de correspondência mínima ao que vocês generosamente disseram em relação àquilo que de fato eu sou, na intimidade. Aliás, esse é o grande desafio do homem público. E aqui temos grandes homens públicos. É o que nós somos na rua e o que nós somos em casa. Se há uma correspondência. Porque se não há uma correspondência, nós temos um problema. E eu queria assumir 4 compromissos nessa noite com vocês. Para que, em alguma medida, o que de fato eu sou, possa ajudar as instituições públicas, ao fortalecimento das instituições públicas, e de modo especial, no meu caso, a instituição da justiça. O que a sociedade, o que o cidadão espera de um magistrado, e por que não dizer, compartilho com vocês, espera de um homem público, também nas outras esferas dos outros poderes. Em primeiro lugar, imparcialidade. Imparcialidade é você olhar para as pessoas de modo igualitário. É você considerar os interesses envolvidos de forma equânime. É você não privilegiar amigos. É você não perseguir inimigos. Esse é um compromisso que eu faço na Casa do Povo de São Paulo, em buscar ser imparcial. Eu vejo a imprensa fala, porque ali tem uma proximidade religiosa, porque ali tem uma proximidade histórica, porque ali não agiu corretamente com ele em determinado momento, ele vai beneficiar A e vai prejudicar B. Eu não tenho esse direito. A missão que me foi investida não me dá esse direito. Seja a missão pública, seja a minha fé. Aliás, eu fui ensinado a orar pelos que me perseguem, para abençoar, inclusive, a esses. Então, é um compromisso que faço,
mesmo sendo imperfeito, eu vou buscar ser imparcial. Segundo compromisso, integridade. O bom magistrado, o bom homem público precisa ser íntegro. Não é que nós somos imunes a erros, a equívocos, a estar numa situação que em alguma medida possa gerar uma falta de compreensão. Os senhores sabem, os senhores são homens públicos, às vezes nós estamos próximos às pessoas e não temos relação com as pessoas, mas simplesmente por uma presença num determinado momento em comum com uma determinada pessoa, isso pode gerar uma incompreensão na sociedade. Nós não estamos imunes a incompreensões, mas nós precisamos estar imunes a ações que comprometam de forma substancial, de forma voluntária, de forma consciente, a credibilidade que a sociedade espera de um bom magistrado. Isso acaba exigindo de nós um grau de recatamento no bom sentido da expressão. Uma capacidade de, por vezes, não fazer todas as coisas que nos são lícitas, porque nem todas nos convêm. Eu imagino os senhores deputados e deputadas que convivem e precisam a cada 4 anos, pelo menos, pedir voto a todas as pessoas. Não há necessariamente uma afinidade com todos os que votam e convivem com os senhores em termos de comportamento. E isso os submete a situações que pode gerar uma falta de compreensão sobre a sua conduta. Isso acontece também com o magistrado, mas o magistrado ele precisa ter um grau de contenção a mais. Um grau de prudência maior. O bom magistrado precisa ser prudente e precisa ser íntegro. O deputado André do Prado falou, fazer o certo do modo, pelos motivos certos. Há aqui, por trás dessa frase, há um terceiro elemento que antecede, na verdade, a esses outros dois. Mas, por trás dessa frase, filosofia cristã e um grau de filosofia kantiana. Integridade demanda saber o que é certo, porque tem gente que sequer sabe o que é o certo. Mas também tem gente que sabe o que é o certo e é inerte. Na igreja, pastores, nós sabemos disso. Tem gente que sabe o que é certo, mas não faz o que é certo. É preciso saber o que é certo. Em segundo lugar, fazer o que é certo. Mas também não basta saber e fazer. É preciso saber e fazer pelos motivos certos. Porque às vezes nós fazemos por vaidade. Às vezes fazemos porque buscamos um reconhecimento. Às vezes fazemos para obter algo que nós desejamos. Fazer o certo pelos motivos certos é fazer independentemente de reconhecimento. Por vezes, é fazer e não ter reconhecimento, e ser criticado por fazer o certo. Integridade e imparcialidade. Além disso, responsabilidade. O bom homem público sabe o peso e a responsabilidade da sua investidura. Eu me lembro quando assumi, no dia da posse, momentos que antecediam a posse no Supremo Tribunal Federal. Eu entro pela primeira vez no gabinete, eu, minha esposa, meus 2 filhos. Eu peço assessoria para não entrar, eu queria meia hora, eu e a minha família. Ali nós dobramos o joelho, oramos, agradecemos a Deus por aquele momento, lemos a Bíblia, contamos o quão ilógico era estar ali naquele momento, em termos humanos, o quão irracional.
E compartilhamos aquele momento, saímos então, levantamos, fomos até a janela do gabinete. O gabinete do ministro Supremo é todo de vidro, e dali você vê a Praça dos Três Poderes, Palácio do Planalto, Congresso, edifício do plenário do Supremo, vê boa parte do lago e de bairros do Lago Sul de Brasília. E então eu, minha esposa, meus 2 filhos, estávamos ali observando a cidade, observando a Praça dos Três Poderes, e Deus colocou no meu coração o que eu falei lá e repito aos senhores e às senhoras nessa noite. Eu disse, talvez o sentimento comum num momento como esse seja de poder. Eu queria dizer e disse à minha família que o que eu estou sentindo hoje é dever. A cadeira que nós ocupamos, cada um de nós, nos dá muito mais responsabilidade do que poder. E o problema é quando nós confundimos isso. É o princípio da nossa queda. Imparcialidade, integridade e responsabilidade. Em 4º lugar, buscar a justiça. A filosofia diz que há basicamente 2 formas básicas de compreensão de justiça. Jeremy Bentham, pai do utilitarismo. Justiça é o que é melhor para mim, para o meu grupo. É o que é melhor para os meus amigos, é o que é melhor para o meu partido, é o que é melhor para a minha família, é o que é melhor para a minha classe. Stuart Mill, discípulo de Bentham, ele alivia, ele humaniza a teoria utilitária de justiça de Bentham. Stuart Mill diz, não, justiça é o que é melhor para os interesses da maioria das pessoas. É o que atende os interesses do grupo majoritário. Democracia envolve muito isso. Ganha quem tem mais voto. Uma decisão colegiada ganha a posição que tem mais voto. Mas, de outro lado, filosofia kantiana. Para Kant, justiça não está vinculado aos interesses, seja de uma maioria, seja de uma minoria, seja de um grupo, seja de um grande grupo. Para Kant, justiça é o que é certo, independente dos interesses em jogo. Não é isso que nós ensinamos para os nossos filhos? Não minta. Por quê? Porque é o certo. Fale a verdade, porque é o certo. Trate bem as pessoas, porque é o certo. Grande desafio. E o magistrado tem essa responsabilidade. As partes têm interesse. A maioria tem interesses, a minoria tem interesses, os grupos têm interesses, os partidos políticos têm interesses, as organizações e associações de classe têm interesses. O magistrado só pode ter um interesse: fazer o que é certo, deputado André. Por isso, eu concluo. A honra que os senhores e as senhoras deputados e deputadas me concedem. Eu, de forma responsável. E minha presença aqui, ministro André, não é uma presença protocolar, não é a presença do governador do estado de São Paulo. É a presença de alguém que aprendeu a lhe admirar, que aprendeu a lhe respeitar, que aprendeu a lhe amar em Cristo. Pela pessoa que você significa, que você representa, que você é. Então, eu fico muito feliz de estar vendo esta homenagem no dia de hoje. Filho de Santos, criado no Vale do Ribeira,
criado lá em Miracatu, e desde cedo buscou o melhor, buscou se aperfeiçoar, entendeu o valor da família, recebeu valores inquebrantáveis, valores transmitidos pelos seus pais, aqui representados pela Dona Maria Rosa, sua mãe. Aprendeu que família é projeto de Deus. Se dedicou aos estudos, foi aprovado em concursos super difíceis, super concorridos, trilhou um caminho muito bonito na administração pública, ocupando posições relevantes, se destacou muito na AGU, enquanto trabalhava na CGU, travou um combate duríssimo contra a corrupção, né, e teve lá, viu o que tinha de pior, procurou resgatar valores, recursos para o erário, procurou defender o cidadão brasileiro, procurou fazer justiça. Foi ministro de 2 pastas e poucos brasileiros tiveram a distinção de ser ministro de 2 pastas. Ministro da Advocacia Geral da União, ministro da Justiça e da Segurança Pública. Fruto do seu preparo, do seu da sua grande densidade acadêmica, você que procurou sempre se aperfeiçoar, fez o mestrado na Universidade de Salamanca, o doutorado na Universidade de Salamanca, uma pós-graduação em Direito Público na Universidade de Brasília, professor visitante em universidades da Europa, dos Estados Unidos. Você que, no final das contas, tem uma trajetória destacada. Você que representa a esperança, às vezes, no deserto. Você que entendeu, como ninguém, o que significa ser magistrado, o que significa aplicar jurisdição, o que significa substituir as partes, o que significa atuar com imparcialidade, o que significa produzir coisa julgada. Tão importante isso para o nosso país, para a produção de segurança jurídica, a tão falada, tão sonhada segurança jurídica, tão necessária segurança jurídica. Atuando sempre com discrição, porém com firmeza. Atuando nos estreitos limites da lei, atuando, procurando exercer a sua função sempre com sabedoria. Você, acima de tudo, é um sábio. Você se tornou um grande magistrado, um grande homem público, uma grande referência, um grande exemplo, uma grande esperança. O Brasil não terá chances, não será grande, se não tiver instituições fortes, se não tiver um sistema de freios e contrapesos que funcione, se não tiver um mercado competitivo que promova a inovação, e para isso a gente tem que ter o judiciário que funcione como você faz, dando o exemplo que você dá. Você é carregado de dons, e Paulo escreveu aos Efésios que aquele que desceu, subiu acima de todos os céus para fazer todas as coisas, e deu dons aos homens na medida da sua graça. Aquilo que você recebeu veio pela graça, pela misericórdia. Deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. E Deus te encheu de dons espirituais. Eu entendo que quando a gente tem dons espirituais e não usa, a gente peca. E pode ter certeza que você está usando muito esses dons espirituais. Eu te admiro, André, não só como ministro do Supremo Tribunal Federal, como ministro da Suprema Corte, não só como magistrado, não só como homem público. Eu te admiro como marido, eu te admiro como pai, como marido da Janei, como pai da Daniela, do Luiz Antônio, que são exemplos. E quando a gente vê essa harmonia dentro de casa, quando você vê os frutos que você produziu, a gente tem a certeza que você entendeu que a família é projeto de Deus. Eu te admiro como pastor, eu te admiro como um guia, como uma pessoa que faz a diferença. Você virou, de fato, para todos nós, uma grande referência. E você, com os dons espirituais, com a sua sabedoria, com a sua firmeza, você vem fazendo justiça. E aí a gente tem que lembrar que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, hoje, é com imensa felicidade que a gente assiste essa justa homenagem. Que Deus continue abençoando muito a sua trajetória de homem público. E pode ter certeza que coisas maravilhosas vão sair ainda das suas mãos, das suas decisões. Você é um instrumento de Deus para o povo brasileiro.
Você é um instrumento de Deus para a nossa nação e Deus vai continuar abençoando o seu caminho. Parabéns, ministro André Mendonça.